Olá, estamos de volta, continuando nossa exploração no campo da filosofia do direito, pegando o gancho da nossa conversa anterior. Hoje, o foco é um gigante, né? Hans Kelsen e a sua teoria pura do direito. É o nosso ponto de partida para uma série de temas que a gente quer desenvolver por aqui. Nas próximas conversas, a ideia é navegar por outros nomes importantes, tipo HLA Hart, Ronald Dworkin, tentar mapear um pouco esse universo que é tão fundamental para quem trabalha ou estuda direito. Exatamente. E Kelsen é incontornável para começar. Ele chegou com uma proposta quase radical para a época. Pensar o direito de uma forma pura. Pura. A ideia era tentar isolar o estudo do direito de outras áreas. Sabe, da moral, da política, da sociologia, que ele via como contaminantes para uma análise estritamente jurídica. Entendi. Foi uma tentativa bem ousada, assim, de dar para o direito um estatuto realmente científico, com um objeto e um método bem definidos. Certo. Essa busca por pureza me deixa curioso. Qual era o objetivo final disso? Porque, o direito parece tão misturado com a vida, com a sociedade, com valores. Tentar separar parece um esforço enorme, talvez até contraintuitivo. Ele negava essas conexões todas. Ótima colocação. Esse é um ponto que, olha, muita gente entende mal em Kelsen. Ele não negava de jeito nenhum que o direito, na prática, sofre influência da moral, da política, da economia, dos fatos sociais. Ele era um cara atento à realidade. Ah, tá. A questão dele era outra, era metodológica. Para construir uma ciência do direito que fosse objetiva, rigorosa, descritiva, ele achava que precisava delimitar o objeto de estudo. E para ele, esse objeto era a norma jurídica e a estrutura lógica do ordenamento, analisados em si mesmos, sabe? Independentemente dos fatores externos que levaram à criação da norma ou dos seus efeitos na sociedade. Então, a pureza não era sobre o direito em si, mas sobre a ciência que estuda o direito. Uma tentativa de criar um método só do jurista, diferente do método do sociólogo ou do filósofo. Precisamente isso. A ciência jurídica pura na cabeça do Kelsen devia se concentrar em descrever o direito como ele é, enquanto sistema de normas, e não como ele deveria ser. Isso seria a tarefa da filosofia moral ou política, nem como ele funciona socialmente, que seria a praia da sociologia jurídica. Entendi. Era uma busca por objetividade científica mesmo, por entender a lógica interna do fenômeno normativo, sem ficar emitindo juízo de valor ou fazendo análise causal de comportamento social. Compreendi a intenção. E, para dar base para essa separação de métodos, Kelsen traz uma distinção que parece ser assim, a espinha dorsal de tudo, né? A diferença radical entre o mundo do ser, o Sein em alemão, e o mundo do dever ser, o Sollen. O direito para ele estaria totalmente nesse segundo mundo, o do Sollen. Exato. Essa distinção é, fundamental. O mundo do ser, Sein, é o mundo dos fatos, da natureza, daquilo que simplesmente é. As leis da física, por exemplo, descrevem relações de causa e efeito. Se a condição A acontece, solta um objeto. Então, a consequência B, o objeto cair, necessariamente acontece. É um nexo causal. Certo. Já o mundo do dever ser, o Sollen, é o mundo das normas. É o mundo daquilo que deve acontecer, mesmo que na prática não aconteça sempre. Tipo, a norma diz, é proibido matar. Mas a gente sabe que, infelizmente, pessoas matam. A norma continua valendo como um dever ser, mesmo que o ser, o fato concreto, vá contra ela. Exatamente isso. A validade da norma não depende se ela é seguida ou não no mundo dos fatos, no mundo do ser. E a ligação que a norma jurídica faz não é de causalidade, é de imputação. Imputação. Isso. A norma não diz, se alguém mata, essa pessoa será punida, como se fosse uma lei da natureza, inevitável. Ela diz, se alguém mata, que é a condição A, então essa pessoa deve ser punida, que é a consequência B imputada pela norma. Esse dever ser indica a consequência jurídica que a ordem normativa liga àquele ato, e não uma descrição do que vai acontecer com certeza. É
É uma lógica diferente da causalidade natural. Faz todo sentido. A norma não descreve a realidade. Ela prescreve uma consequência para um evento da realidade. Isso me leva para outra ideia dele, a norma como um esquema de interpretação. Se a norma está no dever ser e os fatos no ser, como é que eles se conectam na prática do direito? A norma seria tipo uns óculos que dão significado jurídico para os fatos brutos. É uma ótima analogia, sim. Um acontecimento no mundo, alguém passando dinheiro para outro, uma pessoa morrendo, um acordo assinado, alguém tirando a vida de outro, é em si um fato bruto, né? Pertence ao mundo do ser. Uhum. Ele só ganha um significado jurídico, doação, herança, contrato, homicídio, quando uma norma jurídica válida o interpreta, o qualifica e atribui consequências específicas dentro desse sistema do dever ser. Sem a norma penal que define o homicídio e imputa uma sanção, o ato de tirar a vida de alguém seria, sei lá, uma tragédia, um fato social horrível, mas não um crime no sentido técnico-jurídico. A norma é o que permite ler a realidade juridicamente. Então, a ciência do direito, por Kelsen, se ocuparia de mapear esses esquemas de interpretação, de entender como as normas transformam fatos em fatos jurídicos e que consequências elas imputam a eles. Exatamente. A tarefa do cientista do direito seria descrever essa estrutura normativa, esse conjunto de esquemas de interpretação, de uma forma neutra, objetiva. E é importante frisar de novo, Kelsen sabia que, na prática, juízes, advogados, todo mundo pode ser influenciado por convicções morais, pressões políticas, etc. Claro. Mas a ciência pura do direito deveria se abster disso e focar na descrição da estrutura lógica e hierárquica das normas que formam o ordenamento jurídico. E falando em estrutura hierárquica, chegamos numa das imagens mais famosas de Kelsen. A ideia do ordenamento jurídico como uma pirâmide. Como funciona isso? Parece intuitivo que leis menores dependem de leis maiores, né? Sim, a imagem da pirâmide normativa, ou Stufenbau, como ele chamava, é muito forte. Kelsen descreve o ordenamento como um conjunto de normas organizadas hierarquicamente, onde cada norma tira sua validade de uma norma superior. Uma sentença de um juiz, por exemplo, é válida porque foi dada com base nas leis processuais e materiais. As leis são válidas porque foram criadas seguindo o processo legislativo que está lá na Constituição. E a Constituição? E a Constituição é válida. Bom, aí a gente chega no topo da pirâmide que a gente consegue ver, né? Exato. Essa era a minha pergunta. Se toda norma precisa de uma superior para ser válida, o que valida a própria Constituição, que está lá no topo? De onde vem a validade da norma mais alta do sistema? A gente não cai num ciclo infinito? É aí que entra a peça mais engenhosa e talvez a mais polêmica do sistema kelseniano. A norma fundamental, a Grundnorm. E atenção aqui, ela não é a Constituição. A Constituição é uma norma posta criada por um poder constituinte histórico, certo? Certo. A Grundnorm, para Kelsen, não é uma norma posta, não está escrita em lugar nenhum. Ela é uma norma pressuposta, uma hipótese lógico-transcendental. Uma hipótese, como assim? Soa um pouco abstrato para algo que fundamenta todo o direito. Meio etéreo, não? É, pode parecer, mas pense nela como um axioma, uma premissa necessária para que o sistema faça sentido do ponto de vista da ciência jurídica. Para que o cientista do direito possa descrever a Constituição como válida e, por consequência, todo o ordenamento que vem dela, ele precisa pressupor uma norma fundamental que diga algo tipo: deve-se obedecer à Constituição que foi historicamente estabelecida e que é, no geral, eficaz. Ela não é criada, ela é pensada. É uma condição para que o conhecimento jurídico científico seja possível. Sem esse pressuposto, a validade da Constituição teria que ser buscada fora do direito, sei lá, na força, na moral, em Deus. E era isso que Kelsen queria evitar a todo custo para manter a tal pureza da ciência dele. Entendi. É quase como a regra fundamental de um jogo. As regras deste jogo devem ser seguidas. Não está inscrita dentro das regras do jogo em si, mas é o pressuposto para que o jogo exista e faça sentido. Mas, ainda assim, uma pressuposição não soa um pouco arbitrário? Por que pressupor essa norma fundamental e não outra qualquer? Kelsen diria que não é arbitrário no sentido de ser uma escolha livre.
É uma necessidade lógica se a gente quer entender o direito positivo como um sistema normativo que é válido e eficaz. A ciência do direito, quando descreve uma ordem jurídica que é, de fato, obedecida na maior parte do tempo, ou seja, é eficaz, ela precisa encontrar um ponto de partida para a cadeia de validade dentro do próprio sistema normativo. Ok. A Grundnorm faz esse papel. Ela fecha o sistema logicamente, permitindo que a validade seja um conceito puramente jurídico, sem precisar recorrer a elementos de fora do direito. Claro, isso gerou e ainda gera um debate enorme sobre se não seria só uma ficção útil ou se realmente resolve o problema da fundamentação final do direito. Fascinante, realmente. E complexo. Agora, como essa visão de um sistema fechado de normas se encaixa com a figura do Estado? Porque a gente costuma pensar no Estado como o criador do direito, né? Talvez até como algo separado e acima dele. Kelsen via assim. Não, de jeito nenhum. Kelsen dá uma virada radical nisso aí. Para ele, não existe um Estado antes do direito ou acima do direito. O Estado, na visão dele, é a própria personificação da ordem jurídica nacional. O Estado é a ordem jurídica. Isso. Aquilo que a gente chama de atos do Estado, legislar, julgar, administrar, aplicar punições, são, na verdade, atos regulados e determinados por normas jurídicas. O poder do Estado, incluindo o monopólio da força, não existe solto no ar. Ele se manifesta e é exercido através das normas jurídicas que compõem o ordenamento. Então, Estado e direito seriam tipo duas faces da mesma moeda. Não dá para pensar um sem outro. Exatamente. Kelsen defende uma identidade entre Estado e direito. O Estado é o ordenamento jurídico visto na sua dinâmica, no seu processo de criar e aplicar normas. Essa visão acaba com aquela dualidade tradicional e reforça a ideia do direito como um sistema autônomo, abrangente, que organiza e limita o próprio poder que o aplica. Isso tem consequências enormes. Por exemplo, para a ideia de Estado de Direito, não seria um Estado submetido ao direito, mas um Estado que é o próprio direito. Isso realmente muda a forma de pensar. Então, tentando amarrar as pontas aqui, a teoria pura de Kelsen nos mostra o direito como um sistema autônomo de normas, organizado hierarquicamente, a pirâmide, com a validade vindo de uma norma fundamental pressuposta. Ele é distinto do mundo dos fatos, ser versus dever ser, as normas funcionam como esquemas para interpretar esses fatos e o direito se identifica com o próprio Estado. E o grande objetivo por trás disso tudo, tornar a ciência do direito objetiva, separando-a de elementos morais, políticos, sociais. É mais ou menos isso. Fez uma síntese excelente. Essa busca pela objetividade científica e pela autonomia do direito marcou demais o pensamento jurídico do século XX e, olha, continua influenciando debates até hoje. Kelsen deu ferramentas conceituais muito poderosas para a gente analisar a estrutura formal do direito positivo. Ninguém que estuda a teoria do direito a sério pode simplesmente ignorar Kelsen. Mas, como toda teoria de grande impacto, imagino que ela não saiu ilesa de críticas, né? Qual seria o principal calcanhar de Aquiles que apontam na teoria pura? Sem dúvida. A principal linha de crítica ataca justamente o ponto de maior orgulho dele, a tal pureza. Ao tentar isolar metodologicamente o direito da moral, da política, da realidade social, muitos críticos argumentam que Kelsen criou uma ciência jurídica meio anêmica, sabe? Formalista demais, incapaz de lidar com questões fundamentais de justiça, de adequação social das normas, ou de interpretar o direito de um jeito que promova valores que a gente considera essenciais. Assim. Questiona-se se um direito tão puro consegue de fato cumprir a função social que a gente espera dele. É eterna tensão, né? Se a gente foca demais na forma, na estrutura lógica, não corre o risco de perder de vista o conteúdo, o propósito, a própria ideia de justiça, que para muita gente é a razão de ser do direito. Uma estrutura perfeita pode ter um conteúdo super injusto, e a teoria pura teria dificuldade em criticar essa injustiça usando termos jurídicos, parece? Exatamente, essa é a grande questão que Kelsen meio que deixa no ar e que alimentou décadas de filosofia jurídica depois dele. Pensadores como H.L.A. Hart, que a gente vai explorar logo mais, tentaram construir uma visão positivista do direito que, mesmo mantendo uma separação conceitual entre direito e moral, fosse mais atenta às práticas sociais e à linguagem.
E outros, como Ronald Dworkin, atacaram de frente essa ideia de que dá para separar o direito dos princípios morais na hora de aplicar a lei no caso concreto. As ideias de Kelsen, mesmo quando criticadas, foram um estopim para esses debates riquíssimos que vieram depois. Fica claro que Kelsen armou o palco para uma discussão que está rolando até hoje. E é justamente para esse debate que a gente vai olhar nas nossas próximas conversas desta série sobre filosofia do direito. Vamos analisar como outros pensadores responderam a Kelsen, seja para complementar, refinar ou mesmo rejeitar as ideias dele. Bom, chegamos ao fim desta análise focada em Hans Kelsen e na sua impactante teoria pura do direito. Foi uma imersão em conceitos densos, eu sei, mas absolutamente centrais para quem quer entender o direito moderno. Fica, talvez, uma reflexão para quem nos ouve, né? Até que ponto essa busca, que é legítima por rigor e objetividade na ciência do direito, ao tentar isolá-la das considerações morais e sociais, pode acabar nos afastando da dimensão humana e daquele anseio por justiça que o direito como prática social inevitavelmente carrega. Encontrar esse equilíbrio entre análise formal e relevância substantiva continua sendo um desafio e tanto. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando. Esperamos que esta exploração tenha sido útil e tenha despertado ainda mais o interesse pela natureza complexa do direito. Se o pessoal gostou do conteúdo, considere deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas análises da nossa série sobre filosofia jurídica. Nos veremos na próxima conversa.